Alô, povo de fé, como estão vocês? Entra no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para toda a galera. Estou aqui fazendo mais outro vídeo, irmão de fé, camarada, para vocês verem, entender e dando segmento naquele assunto de fé, falando sobre o nome de Cristo, né? Fazendo aquelas pesquisas minuciosas. Eu fiz esse terceiro vídeo hoje e hoje eu achei esse nome, o nome do aquele rapaz historiador. Quem é esse rapaz? Quem é esse historiador? Que falou, né, da popularidade que era lá na Galileia naquele tempo, que era normal o pessoal chamar Jesus e Jesus, tinha vários nomes também. Mas eu fiz uma pesquisa um pouquinho sobre quem é esse rapaz. Esse rapaz era quem é? Flávio José, e nascido em Jerusalém. O falecimento dele se deu em Roma, Itália. País Mártias, filho Flávio Simões, Agripa Flávio Justus e Flávio Hercários, né? Irmãos Matias. A morte dele, ele nasceu e viveu durante 100 anos, né, 63 anos depois de Cristo. Foi um historiador romano, ele também foi um historiador, político, soldado. Ele fez esse papel também, por isso que ele tem muito assunto na mão dele, né? Eu já pesquisei, tem até livros falando sobre esse historiador que passou nesse tempo de Roma, então ele deu para fazer muita coisa, né? Deu para ele pesquisar, saber, falar um pouquinho sobre a fé. Mas ele era um cara, segundo pesquisa também, patriota, que lutava, que não aceitava, via as coisas erradas, procurava, né, lutar de alguma forma, procurar ajudar as pessoas. Então nessa guerra toda ele conseguiu ter muitos assuntos, né, na questão da vida dele. Por isso hoje tem vários livros falando sobre esse rapaz. Ele começou lutando, começou desenvolvendo a vida dele, se misturou por algumas pessoas que iriam lutar, fez parte de alguns exércitos, depois virou a casaca do exército, foi para outro exército, virou até inimigo de alguns, mas ele conseguiu, né, de alguma forma dar a volta por cima e vencer na vida dele, né? Disseram que ele foi até um cara falso no início, né? Começou lutando por algo, depois virou a casaca, foi fazer parte de outro exército, criou outras lutas, travou, mas de alguma maneira ele conseguiu vencer dentre os soldados, dentre o povo, dentre o império naquela época, e conseguiu dar uma volta por cima, e assim ele morreu, segundo os relatos da história dele, morreu rico e farto de dias, né? Esse José, né? Falando um pouquinho sobre a história dele. Eu fiz a pesquisa para saber quem é ele que estava ali falando sobre assuntos, né, da fé do povo naquela época. Então é um historiador que também foi um soldado romano, foi um soldado, um historiador, um soldado, e também se tornou um político daquela época, né? Hoje fosse no mundo de hoje é político, antigamente se dava-se outro nome. Se tornou um político que estava ali lutando ali para defender os direitos, o povo de bem ali, né? Eu sei que de alguma maneira apertaram a mente dele, você vai saber da história dele, apertaram a mente dele e falaram: ou você vem e se rende a nós aí pra gente, você virou a casaca, virou as costas pra gente e tal, não sei o quê. Então apertaram a mente dele e tentou se esconder de outras pessoas que eram da parte dele, foi para outro soldado, se escondeu dentre 20. Então desses 20, os soldados que vieram atracar com uma fortaleza maior apertaram a mente dele: ou você vai morrer agora junto com ele, ou você vai se entregar. Ele preferiu se entregar, e foi ele e outro cara que sobreviveu, né, para contar a história. O restante de tudo, os soldados, os rivais, mataram. Olha a situação. Por isso aí que durante a história ali, pro outro pessoal que ele começou a defender, que no final da vida ele passou por outro lado, ele se tornou como se fosse um cara falso, né, que virou a casaca, virou e deixou aquele povo todo lá naquela época sofrer, né? Para você ver a história de um soldado, né? Começou lutando por uma coisa, foi para outra, no final das contas deu volta por cima, e aí, segundo a história dele, ele viveu rico e farto de dias devido a essa situação. É complicado, né? Você vai ficar junto com ele, vai viver, ou você vai... O cara não pensou de uma vez: eu tô do teu lado, meu amigo, eu não quero morrer não. Aí rematou o restante, foi um outro cara que estava junto com ele também. Ele acabou vivendo e contando histórias. Você vê a história dele depois disso daí, vai ver que ele foi recebido com honras e glórias do outro lado, né, dos outros soldados de outras províncias, e conseguiu dar a volta por cima
E aí, meu amigo, você já sabe o restante, né? É, meu amigo, uma luta, a vida da gente não era daquele tempo, já era assim. Eu sei que o cara começou lutando e nessa guerra toda aí, nessas luta toda acabou, né? Não, não, se o objetivo dele era vencer bem, então no final da vida ele estava bem, né? Eu sei que ele, com essa luta toda que ele teve, ele foi um grande historiador, relatou muita coisa. Já fizeram ter vários livros para ele aí, você pode até pesquisar o nome desse soldado político e historiador Giuseppe, beleza? Entra no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para toda a galera e que o Pai Todo-Poderoso possa nos honrar e nos abençoar, hein? Valeu, tamo junto, pessoal.